Como que é o processo de tomada de decisão para você? Você costuma tomar decisão de uma forma fácil, tranquila, fluida? Ou isso é mais sofrido, é mais desafiador? Você é daquelas pessoas que se arriscam e tomam a decisão rapidamente? Ou é mais prudente? Ou mais do que isso, simplesmente trava e não sabe o que fazer? Bora discorrer um pouco sobre esse assunto? Vamos entender aí o que pode estar te atrapalhando na hora de tomar determinadas decisões e como que você pode fazer para que isso seja feito de uma forma mais leve. Bora lá? Oi, eu sou a Sil Aquino, sou terapeuta holística e estou muito feliz de ter você aqui no primeiro vídeo do meu canal. Por aqui a gente vai falar sobre diversos assuntos voltados para a transformação humana. Então, sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, relacionamentos, como que você pode ter caminhos para uma vida mais leve, para trazer mais leveza aí para a sua vida, para os seus relacionamentos com os outros e consigo mesma, enfim, tudo que pode te ajudar de alguma forma para transformar a sua vida em algo mais leve e mais tranquilo. Vamos lá comigo? Então, para a gente começar esse assunto de hoje, que é tomada de decisão, eu já vou deixar de antemão claro que isso para mim também é bastante desafiador muitas vezes. Mas o que está por trás, né? O que faz com que muitas vezes a gente realmente trave e fique ali sem saber o que fazer, com medo mesmo de tomar aquela decisão. Por trás disso, dessa dificuldade, existem N fatores. Mas antes até da gente começar, é importante falar que, no geral, a gente já toma milhares e milhares e milhares de decisões no nosso dia a dia. Há estudos aí que falam em mais de 30 mil, 35 mil decisões diárias que a gente toma, sendo que aproximadamente 95% delas a gente toma sem nem perceber, né? Elas são feitas de uma maneira até automática, né? Pelo nosso inconsciente. O cérebro, ele quer poupar o máximo de energias, então ele adota determinados padrões e vai tomando decisões de acordo com o que ele entende que é melhor pra gente, é mais fácil, é mais prático. Mas a gente tem sim várias vezes no decorrer aí da nossa vida decisões que a gente precisa parar um pouco mais para pensar antes de tomar. E o que pode muitas vezes dificultar esse processo de tomada de decisão são, por exemplo, diversos medos que vêm muitas vezes junto com a gente ali uma vida inteira por algo, né, ou algumas situações que nos ocorreram e fazendo com que isso vá se reverberando, né, vá de alguma forma acontecendo repetidamente, trazendo esses bloqueios, esses medos aí para nossa vida e atrapalhando o nosso processo, não só na tomada de decisão, mas também dela. Então, por exemplo, a gente pode ter essa dificuldade por conta do medo do julgamento. Então, o que vão pensar se eu tomar essa decisão ou se eu passar a fazer tal coisa, se eu tiver essa escolha? O medo de julgamento é algo que realmente atrapalha muita gente sobre. Um outro medo é realmente o medo do fracasso. E se eu tomar essa decisão e der errado, o que pode acontecer, né? Ou que de alguma forma pode até estar linkado com o julgamento, mas com a própria percepção de si, de não ser capaz, de não ser um sucesso, enfim, de ter dado errado. Tem também, claro, o próprio medo de tomar a decisão errada, né? Mas eu não sei se a decisão é certa, se é a mais adequada ou não. Mas a gente não tem muito como saber, né, em todas as situações, se aquela vai ser a decisão mais adequada. Claro que tem situações que a gente já sabe, é certo, errado e pronto. Mas outras coisas não. Outras coisas a gente só vai começar a ter clareza conforme as coisas forem acontecendo, conforme a gente for dando os nossos passos, o chão ele vai se formando ali na frente, o caminho vai se formando. E é claro que a gente sempre pode de alguma forma adaptar, mudar um pouco a rota, dar uma corrigida aqui e ali e quem sabe voltar atrás, voltar lá para o começo. Aliás, o medo de ter que voltar atrás é uma das coisas que também trava muita gente, né? De dar o braço a torcer de que aquilo não foi o melhor. A gente tem também, por exemplo, o medo de não dar conta, né? O medo de não conseguir realmente lidar com os efeitos e as consequências daquela decisão. Isso às vezes, por exemplo, pode acontecer num caso de uma promoção no trabalho, né? Uma mudança de carreira, enfim, alguma proposta, né, de um trabalho novo. Às vezes a pessoa sabe que seria a melhor coisa, que tem grande chance de ser uma boa decisão se ela for para aquele caminho, mas o medo de não saber, achar que não vai dar conta, de não vai conseguir lidar com aquelas responsabilidades
probabilidades todas, faz com que ela não consiga tomar essa decisão ou ela simplesmente realmente refute aquilo e não opte por aquilo. Esse também é um outro medo que é bastante frequente. Tem também aquelas pessoas que têm o medo de perder o controle, né? Ou de não ter o controle sobre a situação total. Então, esse é um outro ponto que é importante a pessoa dar uma olhada sobre isso, né? O que de pior pode acontecer se você não tiver o controle de tudo? Porque no fundo a gente pode achar que tem ou se precaver ali com o máximo de informações, mas a gente realmente não tem como controlar todos os fatores. E aí uma outra coisa que é importante, que pode nos ajudar muito no processo de tomada de decisão, é realmente a questão do autoconhecimento. Então, você saber de fato o que é importante para você, quais são os seus valores, o que é inegociável para você. Então, por exemplo, se dentre os seus valores tiver o valor família, e aí de repente a gente está falando aí de uma situação de trabalho, de emprego, onde você recebeu uma proposta de uma vaga em que você vai precisar viajar bastante, vários dias por mês fora da sua cidade, enfim, pode ser que a decisão por essa vaga de repente te traga alguma consequência por pegar ali de frente com a questão da família. Você não vai estar presente com a sua família muitos dias no mês, enfim. E aí de repente isso não seja sustentável para você. Isso possa vir a se refletir de uma maneira não muito positiva lá na frente. Então é algo que você tem que considerar o que é melhor ou não. Outro exemplo, se para você, por exemplo, liberdade é um outro valor muito importante, assumir algum compromisso que vá te prender em determinados horários e dias a mais do que você gostaria, né? Ou em determinado lugar, também pode te trazer alguma consequência em relação a isso, fazendo com que você não fique satisfeito, com que você não vá, de alguma forma, realmente continuar muito feliz com aquela decisão. Então, são pontos que são importantes. Quando a gente tem esse conhecimento sobre o que é realmente inegociável para a gente, quais são aqueles valores que a gente não quer abrir mão, facilita muito na hora de uma tomada de decisão. Então agora vamos falar um pouquinho sobre algumas dicas, né? Algumas coisas mais práticas para você colocar no seu dia a dia, na sua vida, na hora de você tomar determinadas decisões. A primeira coisa é: não tome nenhuma decisão enquanto você estiver cansada ou com fome. O nosso cérebro ele precisa realmente estar com energia suficiente para trabalhar bem. Então cansado já não dá por conta disso. Quando a gente está cansado, a gente não consegue analisar direito os riscos, não tem total percepção dos riscos que a gente pode correr e também não consegue analisar todas as informações relevantes para aquela tomada de decisão. E com fome também não é aconselhável, né, tomar decisões mais complexas, porque a gente acaba tomando com mais impulsividade. Quando a gente está com fome, existe um hormônio que ele aflora, vamos dizer assim, que é a grelina, que ela é responsável pelo aumento da nossa impulsividade. E não precisamos falar muito que tomar decisões de forma impulsiva, dependendo da decisão, a consequência normalmente não é tão boa assim. Então, é bom a gente também evitar determinadas decisões nessa situação. A segunda dica, para que você dê um passo atrás e passe a olhar aquela decisão com um olhar de espectador, sabe? De observador. Então, tira você dessa situação. Até, se possível, pare de pensar um pouco sobre essa situação, sobre essa decisão que você precisa tomar por algum tempo, né? Deixa ela lá descansando um pouco. E aí, olhe realmente como alguém que está de fora. Pense nas hipóteses, né, de tudo que pode acontecer se você tomar uma decisão A ou uma decisão B, analisando o que tem de melhor em cada uma das opções que de repente você tem na sua frente, o que tem de pior, enfim, tomando esse olhar ali de quem está observando, de quem não está na situação. Isso vai te tirar um pouco esse lado emocional na hora de tomar uma decisão, que ele é válido, mas ele pode te atrapalhar de alguma forma. E quando a gente está de fora, a gente consegue enxergar melhor no todo, o conceito todo, como se realmente você fosse dar sugestão, um conselho para uma outra pessoa. Isso te ajuda bastante também a refletir melhor sobre. Uma terceira dica é sobre o conselho certo. Por mais que muita gente fale que se conselho fosse bom seria vendido, um bom conselho pode ser muito bem-vindo sim e ajudar a gente a poupar muito tempo, muito sofrimento até e nos dar um melhor direcionamento para uma tomada de decisão. O segredo aqui é que esse conselho ele seja dado por uma pessoa realmente adequada para aquilo, que seja uma pessoa que de fato se importe com você. Isso é um fator já bem importante
importante, mas além disso, e de repente mais do que isso, que seja uma pessoa que de fato tenha conhecimento de causa sobre aquilo, uma pessoa que realmente conheça sobre o assunto, inclusive, se possível, que já tenha passado por algo assim, porque daí ela vai ter propriedade para falar daquilo e isso vai trazer mais elementos, mais propriedade mesmo, para te ajudar na hora de decidir. Então, procure conselhos daquelas pessoas adequadas. Não adianta a gente pedir um conselho de beleza, por exemplo, para um borracheiro, sabe? Pedir um conselho de uma receita para um mecânico. A gente tem que pedir de fato para a pessoa certa. Vou pedir um conselho sobre empreendedorismo para uma pessoa que é funcionário público, provavelmente ela não vai trazer a melhor decisão, os melhores pontos de vista, porque ela está num outro conceito, né? Ela tem ali uma outra visão. São essas coisas que a gente tem que considerar um pouco na hora de pedir conselho para alguém. A quarta dica é para você parar e fazer uma pergunta assim: e se eu tomar essa decisão e não for a melhor, e der errado, e se acontecer alguma coisa de ruim? Mas para isso, pega um papel e aí você faz 3 colunas. Nessas colunas você vai colocar na primeira coluna a palavra definir, e ali você vai definir quais são as possíveis consequências negativas dessa tomada de decisão sua. E aí faça uma lista com elas. Na segunda coluna, você coloca ali evitar. Então, o que você pode fazer para impedir ou para diminuir essas consequências negativas que poderiam acontecer? E aí, na terceira coluna, você coloca ali como reparar. E ali você vai fazer uma lista sobre como você pode solucionar essas consequências que você já listou, negativas que poderiam acontecer, e também para quem que você pode pedir ajuda caso alguma coisa dessas aconteça. Fazendo esse exercício, você já começa a ter um pouquinho mais de visão sobre as possibilidades. As coisas já começam a ficar um pouco mais claras. Isso te ajuda a pensar um pouco melhor. Toda vez que a gente consegue trazer ali para o papel, para o físico, tudo que está no nosso pensamento, ajuda as coisas a ficarem mais claras, a fluírem melhor nas nossas ideias, né? Não fica ali só no mental, onde a gente fica ali remoendo, se embananando com aquele monte de coisa na cabeça. Então traz ali para o papel, que isso vai te ajudar a enxergar um pouco melhor, e inclusive que para cada problema tem uma solução, sempre há uma possibilidade, uma oportunidade de aprender e de evoluir. A quinta dica já é para você parar e pensar sobre quais os benefícios, quais são os possíveis benefícios que você pode obter ao tomar essa decisão. Por mais que possa ser um sucesso parcial, que você não tenha realmente tanta certeza sobre tudo ali, mas pense assim: deu certo, tomei aquela decisão, quais são todos os benefícios que eu posso ganhar com isso? Físicos, mentais, emocionais, financeiros, materiais, enfim, todos os tipos de benefícios que você pode obter a partir dessa decisão. Liste todos eles. Às vezes você não tem ainda essa consciência toda sobre tudo que você pode ganhar tomando determinada decisão. Por outro lado, a sexta dica é: coloque ali qual é o custo da sua inação, ou seja, o que você pode perder ou deixar de ganhar por não tomar essa decisão. E ali, novamente, você pode colocar em 3 colunas quais são os custos a curto prazo, ou seja, 6 meses, a médio prazo, 1 ano, ou a longo prazo, 3 anos. Não precisa ser mais do que 3, porque mais do que 3 já fica mais intangível o que pode vir a acontecer. Mas ali você coloca, então, o que você pode perder ou deixar de ganhar por não ter tomado aquela decisão. Depois que você terminou tudo isso, você relê todos esses exercícios, faz também 2 escalas com os impactos positivos e os negativos. Então, de 0 a 10, qual a nota que você dá para todos os impactos negativos que pode acontecer na sua vida a partir dessa decisão? E de 0 a 10, todos os impactos positivos. Depois, você analisa para ver qual que é o peso disso, da nota dos impactos negativos e dos positivos. Porque pode ser que na hora que você realmente faz toda essa análise, por mais que tenha algum impacto negativo, o peso deles para você, de repente, é muito menor do que os ganhos, que os possíveis ganhos. E aí você vai ver que você pode ganhar muito mais com essa decisão que você irá tomar. Claro que toda decisão, toda escolha gera também algumas renúncias. Toda vez que a gente escolhe por algo, a gente automaticamente está renunciando a alguma outra coisa ou algumas outras coisas. Por isso é importante você fazer esse exercício. Quais são os benefícios, quais são os custos, quais são os possíveis impactos negativos, para você ter essa análise do que tem um peso maior para você.
que pode até inclusive ser que você vai renunciar, às vezes tem um peso muito maior que de alguma forma vai ser insustentável para você, como no exemplo que eu dei lá atrás em relação aos valores. Fazendo esse exercício, com certeza você vai ter mais instrumentos para te ajudar na hora de tomar essa decisão. Bom, e aí no fundo você pode até perceber que de repente os seus medos, as suas preocupações de alguma forma permanecem ou elas até fazem sentido, mas que o que você pode ganhar pode ser muito melhor, ou até que as coisas não são tão difíceis assim. As renúncias vão ser sempre feitas automaticamente ou não, até porque deixar de decidir é uma decisão, deixar de escolher é uma escolha. Então, quanto mais ferramentas, mais mecanismos você tiver ali para tomar a melhor decisão, mais tranquilo você vai estar, mais seguro você vai estar e até mais confiante de que, independente de qual vai ser o andar disso, você tem outras formas de mudar, de melhorar ou apenas de crescer, de evoluir. No fundo, as decisões mais difíceis são aquelas que a gente realmente precisa tomar, são aquelas que normalmente vão mudar as nossas vidas e muitas vezes aquelas que vão nos deixar mais próximos de alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos. É só a gente realmente não deixar os nossos medos nos paralisarem em relação a isso. Tem até uma frase, do Sêneca que ele fala muito que a gente normalmente sofre muito mais na nossa imaginação do que na nossa realidade, Quem nunca sofreu muito mais por antecipação do que deveria mesmo, por alguma coisa que de repente nem ia acontecer ou ia acontecer muito mais lá na frente, você ficou ali sofrendo à toa. Então, faça esses exercícios, coloca tudo isso em prática e se de repente você faz parte daquele grupo que acredita bastante ali no poder da sua intuição, no poder de uma força maior, vamos dizer assim, então uma outra coisa válida, faz esse exercício assim em relação ao o quanto essa decisão reflete no seu coração. Se é uma decisão que te traz paz no coração, normalmente é a mais acertada. No fundo, o nosso coração, ele sempre sabe qual é o melhor caminho que a gente tem para seguir. Então, quando você precisa decidir algo, por exemplo, é um exercício que ajuda bastante. Para quem tem essa sensibilidade, para quem acredita nisso, quem pratica, esse ouvir a intuição, faça essa pergunta: eu devo fazer isso? Sim ou não? E vê qual que é a resposta que vem primeiro. Se te traz paz ali no coração, enfim. Se for sim, vai, faz. Se vier o sim ali para você, se a primeira mensagem que vier o sim, por mais que não esteja muito claro ali, por mais que não pareça ter tanto sentido, se entregue e vai, porque normalmente é a melhor decisão. No fundo, nosso coração, nossa alma sempre sabe qual é o melhor caminho pra gente seguir, tá bom? Então é isso, amores. Espero que possa ter contribuído aí com vocês de alguma forma, ter trazido alguma luz sobre esse assunto. Eu vou adorar receber os comentários de vocês sobre o que acharam, sobre alguma dúvida de repente que tenha ficado, enfim. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal para ter mais reflexões assim e compartilha com aquelas pessoas que possam se beneficiar com essas dicas, tá bom? Se cuidem e até a próxima. Beijo, beijo, tchau, tchau.